Atenção! Você está pronto para um choque de realidade que o deixará sem fôlego? Você acha que conhece o verdadeiro significado de sucesso? Prepare-se, porque a história de hoje não apenas o prenderá, mas o fará questionar tudo o que você achava que sabia sobre poder, ambição e a verdadeira vingança. Continue lendo, compartilhe sua opinião no final e descubra quem é a verdadeira rainha da noite. O grande baile de gala beneficente no Teatro Municipal de São Paulo brilhava como um mar de diamantes e arrogância. Ricardo Menezes, o rei de seu pequeno e perfeito mundo, sentia-se invencível. Sua nova esposa, Larissa, era um troféu deslumbrante em seu braço, e seu sucesso parecia inevitável. Ele permitiu-se uma risada desdenhosa ao pensar na mulher que havia deixado para trás, sua ex-esposa, Sofia, insossa e sem ambições. Ele a imaginava recortando cupons em um pequeno apartamento, mas de repente a música parou. Seguranças corpulentos e imponentes começaram a abrir um caminho no meio da multidão. Ricardo se sentiu incomodado, sendo afastado como um ninguém, até que viu para quem eles estavam abrindo caminho. A mulher que desceu do Rolls Royce não era apenas sua ex-esposa, era uma rainha. O grande baile de gala beneficente no Teatro Municipal não era um simples evento, era uma declaração. Era um lugar onde o dinheiro antigo se misturava a contragosto com o novo, e onde homens como Ricardo Menezes podiam medir sua ascensão. Naquela noite, Ricardo sentia que finalmente havia chegado ao topo. Ele ajeitou as lapelas de seda de seu smoking Tom Ford, um sorriso de suficiência desenhado em seus lábios. Ao seu lado, sua esposa Larissa era uma visão, em um deslumbrante vestido Vera Wang, sem costas, que havia custado mais do que seu primeiro ano de salário. Seus diamantes, um presente recente dele, captavam a luz dos enormes lustres de cristal, espalhando arco-íris fraturados por sua pele. "Querido!" Larissa ronronou, entrelaçando seu braço no dele. "Paulo Andrade está nos chamando. A firma dele acabou de conseguir o novo IPO Tech." Ricardo assentiu, seu olhar percorrendo o salão. "Claro, não o façamos esperar." Ricardo Menezes era um homem esculpido pela ambição. Ele era vice-presidente sênior em uma firma de private equity de médio porte, um cargo que havia conseguido não apenas através de sua rede de contatos impiedosa, mas também casando-se com Larissa. O pai dela, Roberto Dutra, era um titã, um homem cujo nome abria portas que Ricardo só havia vislumbrado através da fechadura. Naquela noite, Ricardo não era apenas Ricardo Menezes, ele era o genro, o escolhido, o homem que havia subido com sucesso. Enquanto abriam caminho pela multidão, Ricardo aceitou os cumprimentos com facilidade. "Ricardo, trimestre fantástico!" gritou um homem. "Larissa, você está divina!" sussurrou o outro. Ele adorava. Adorava o aroma de perfume caro, o tilintar das taças de champanhe, o zumbido silencioso e desesperado dos contatos. Sua nova vida era perfeita. Era sólida, cara e brilhante. Era tudo o que sua vida antiga não havia sido. Sua vida antiga. O pensamento surgiu como um mau gosto na boca. Sua vida antiga tinha um nome: Sofia. Ele se permitiu um breve pensamento desdenhoso sobre sua ex-esposa, Sofia Melo, simples, quieta, brilhante de uma forma acadêmica, Sofia. A mulher que havia corrigido sua tese de MBA, a mulher que havia administrado o pequeno orçamento deles para que ele pudesse pagar os ternos certos para suas entrevistas. A mulher que, no final, simplesmente não havia sido o suficiente. Ele havia dito isso a ela há 2 anos na sala bege de seu apartamento alugado. "Eu estou avançando, Sophie." Ele havia pronunciado as palavras com uma crueldade clínica. Nós,
simplesmente não é ambicioso o suficiente. Eu preciso de mais. Você está confortável. Confortável? Ela havia repetido, sua voz vazia. Você está feliz com cupons e planilhas? Eu quero isto. Ele gesticulou vagamente em direção à vida que agora tinha. Ele a havia deixado, e graças a um acordo pré-nupcial que ele havia insistido quando conseguiu seu primeiro grande bônus, ela havia ficado com muito pouco. Ele ouvira casualmente que ela estava trabalhando em um cargo de entrada de dados de baixo nível, morando em um minúsculo kitnet no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. O pensamento lhe proporcionou uma pontuação escura e satisfatória para seu próprio sucesso. Ele estava aqui. Ela estava lá. A ordem natural das coisas. Ricardo, querido, você está me ouvindo? A voz de Larissa o tirou de seus pensamentos. Eu disse que Paulo está falando sobre a fusão. Absolutamente, querida. Ele reorientou seu sorriso corporativo, colocando-o de volta no lugar. Ele estava confraternizando com Paulo Andrade, rindo de uma piada sem graça, quando a atmosfera na sala mudou de repente. Não foi um barulho alto, foi uma mudança de pressão. O murmúrio das conversas perto da grande entrada de mármore se aquietou. Em seguida, uma fila de homens com ternos escuros impecavelmente cortados e headsets discretos entrou no salão. Não eram a segurança do evento, eram privados. Eles se moviam com uma eficiência silenciosa e imponente, criando um caminho amplo e desimpedido da porta para o palco principal. Que diabos é isso? Larissa murmurou irritada. Estão bloqueando o caminho para o bar. Ricardo franziu a testa. Alguns convidados proeminentes, incluindo o pai de Larissa, foram solicitados a se afastar. Afaste-se, senhor. Senhora, por favor, desobstrua a passagem. O tom era educado, mas inegociável. Ricardo sentiu um lampejo de indignação. Ele e Larissa também foram afastados por um homem com uma mandíbula que parecia esculpida em granito. Quem diabos eles pensam que são? Ricardo resmungou, ajeitando a gravata. Deve ser um político. Ah, que aborrecimento! Larissa bufou. O salão agora estava dividido ao meio por este muro invisível de segurança. Todos os olhares se voltaram para a entrada. A música, um quarteto de cordas ao vivo, hesitou por um momento. Um Rolls-Royce Cullinan preto havia parado lá fora, seu motor um sussurro. Um chofer apressou-se em abrir a porta traseira. A primeira pessoa a sair foi um homem cuja presença aspirou o ar do salão. Ricardo o reconheceu instantaneamente. Todos reconheceram. Gustavo Faria, o recluso e lendário bilionário de tecnologia. Faria não era visto em um evento público há 5 anos. Ele era o Moby Dick dos investidores, um homem que construía e desmantelava indústrias inteiras de sua ilha particular. Um suspiro coletivo percorreu a gala. A mão de Larissa apertou o braço de Ricardo. Oh, meu Deus! Ela exalou. É ele! Papai está tentando conseguir uma reunião há 1 ano. O coração de Ricardo acelerou. Esta era uma oportunidade. Se ele pudesse conseguir uma palavra... Gustavo Faria parou ao lado da porta aberta do carro, mas não se moveu. Ele se virou, sua expressão incomumente suave, e ofereceu a mão à passageira que ainda estava dentro. Um salto alto preto, simples e letalmente elegante, pisou no pavimento. Em seguida, uma perna desaparecendo nas linhas elegantes de um vestido Armani azul safira. O vestido não era ostentoso, era estrutural, poderoso e absolutamente refinado. A mulher que emergiu não era bonita da mesma forma que Larissa, era bonita. Larissa era uma decoração. Esta mulher era uma declaração. Seu cabelo escuro estava preso em um coque severo e elegante,
revelando uns brincos de diamante simples. Sua maquiagem era mínima, sua postura era perfeita e seu olhar era firme. Ela pegou a mão de Gustavo Faria e a taça de champanhe de Ricardo Menezes escorregou de seus dedos, espatifando-se no chão de mármore. O som foi surpreendentemente alto no silêncio repentino. Mas Ricardo não notou. Ele não conseguia respirar. Larissa, alheia, sussurrou. Quem é aquela? É a esposa dele? Nunca a vi antes. É tão... simples. É ela. A voz de Ricardo foi um grasnido seco. Todo o seu mundo perfeito e brilhante acabara de rachar no meio. Aquela, ele sussurrou, seu sangue virando gelo. Aquela é Sofia, 2 anos antes. O cheiro de café velho e toner barato. Sofia Melo olhava para a pilha de contas em sua mesa de aglomerado. Vencidas. Último aviso, todas endereçadas a ela. Ricardo, em sua extração cirúrgica de seu casamento, havia sido meticuloso. O carro estava em nome dele. O apartamento estava em nome dele. As contas conjuntas haviam sido sistematicamente esvaziadas para pagar dívidas compartilhadas, a maioria das quais ela nem sabia que tinham, provenientes de seu novo e caro estilo de vida. Ele a havia deixado com suas economias pessoais, 428 reais, e uma pilha de formulários de impostos do trabalho de consultoria que ela havia feito para apoiá-lo, pelos quais agora era responsável. Ela tinha 34 anos, um mestrado em matemática financeira, e estava se candidatando a empregos de entrada de dados que pagavam $18 por hora. A ruptura em si havia sido uma obra-prima de crueldade psicológica. Não havia sido uma discussão. Havia sido uma encenação. Ricardo a havia sentado, não em seu sofá gasto, mas em uma cadeira de jantar dura que ele havia arrastado para o centro da sala, como se fosse um interrogatório. Sof, eu serei direto porque eu a respeito, ele havia começado. Uma mentira tão flagrante que doía mais do que a verdade. Isto não está funcionando. Ela estava preparada, tinha visto isso acontecer. Às noites tardias, o aroma de perfume Santal 33 de Larissa em seus ternos, a maneira como ele havia começado a olhar para ela, não com ódio, mas com algo pior. Pena. Você não está crescendo, ele havia continuado, andando de um lado para o outro. Eu estou em um foguete, Sofia. Estou indo para a estratosfera e você... Você é um peso morto. Você está confortável. Aquela palavra novamente. Confortável era a palavra que ele usava para sua lealdade antiquada, para sua recusa em jogar jogos corporativos, para sua crença de que a parceria deles era mais do que apenas a carreira dele. Eu construí sua carreira, Ricardo, ela havia dito. Sua voz tremia. Os algoritmos que você usou em sua apresentação para a KKR eram meus. O modelo financeiro que lhe rendeu sua promoção, eu escrevi em nossa lua de mel enquanto você mergulhava. Ele teve a audácia de parecer magoado. Não seja mesquinha, Sofia. Éramos uma equipe, mas as equipes mudam. A liga fica maior. Você simplesmente não tem o instinto assassino. O pai da Larissa, o Sr. Dutra, ele vê meu potencial. Ele quer cultivá-lo. A Larissa quer cultivar seu potencial. Você quer dizer. Ricardo havia suspirado, um som de profunda decepção. Viu, é a isso que me refiro. Essa pequenez, você está pensando em infidelidade. Eu estou pensando em legado, ele a informou. Disse que estava se mudando. Disse que seu advogado entraria em contato. Disse para ela não complicar. Estou te dando uma separação limpa, Sof, ele havia dito, parado perto da porta, já parecendo um estranho em seu terno caro. É uma chance para você, não sei, encontrar alguém no seu nível, voltar para a faculdade, o que quer que vocês façam.
A porta havia se fechado. Ela não havia chorado. Não então. Ela se sentou na cadeira dura por 3 horas. O silêncio do apartamento bege a oprimia. A vida que ela havia construído paciente e amorosamente, a carreira que havia sacrificado pela dele, havia sido empacotada e levada como móveis alugados. Ele não apenas a havia deixado, ele a havia apagado. Durante 6 meses ela entrou em espiral. As rejeições dos bancos de investimento eram educadas, mas firmes. Embora seu histórico acadêmico seja impressionante, Sra. Mello, uma lacuna de 2 anos combinada com seu cargo anterior, em bem lugar nenhum, a torna um encaixe difícil para nosso ambiente de ritmo acelerado. Ela era velha demais para ser analista, inexperiente demais para ser vice-presidente. Estava presa no purgatório profissional que ele havia arquitetado para ela. Finalmente, ela aceitou o trabalho de entrada de dados. Foi humilhante. As luzes fluorescentes zumbiam. O café velho era de graça. Ela se sentava em um cubículo, inserindo números, seu brilho gritando. Uma noite, bebendo vodka barata de uma xícara de café, em seu minúsculo kitnet no bairro da Lapa, ela estava navegando no LinkedIn. Viu a ascensão de Ricardo, uma foto dele e Larissa sorrindo em um evento de Os 30 abaixo de 30 em finanças. A postagem dele estava cheia de clichês. Incrivelmente humilde, abençoado, um enorme agradecimento à minha equipe e ao meu mentor, Roberto Dutra. Sofia olhou para a tela. A névoa de sua depressão, o entorpecimento cinzento, de repente se dissipou. Foi substituído por algo em brasa. Não era apenas raiva, era combustível. Peso morto. Ela sussurrou para o quarto vazio. Eu vou te mostrar o que é um peso morto. Ela desligou a televisão. Saiu do LinkedIn. Abriu o laptop que havia comprado com seu primeiro salário de entrada de dados. Pegou um livro didático empoeirado de uma caixa. Processos estocásticos e futuros financeiros. Ela não iria mais se candidatar a empregos. Ela iria criar um. Ela se lembrou do algoritmo que havia escrito para Ricardo, aquele que ele havia reivindicado como seu. Era bom, mas era básico. Era um brinquedo. Nos 2 anos que se passaram, ela teve ideias. Grandes ideias. Ideias sobre modelos preditivos para negociação de alta frequência. Sobre a identificação do risco sistêmico antes que ele se espalhasse. Ela trabalhava das 19 horas às 3h todas as noites. Seu trabalho de entrada de dados pagava seu aluguel e seus servidores. Ela comia miojo e bebia café preto. Não saía. Não via amigos. Ela programava, testava dados. Ela construiu um modelo. Depois de 3 meses, era funcional. Depois de 6, era brilhante. Podia analisar a tagarelice do mercado global, os arquivos regulatórios e os sistemas bancários paralelos para prever com 94% de precisão um evento de flash crash do mercado 2 semanas antes que ele acontecesse. Ela o chamou de Cassandra. Ela não o enviou para um banco, não o colocou em seu currículo. Ela empacotou suas descobertas, um relatório conciso de 20 páginas que mostrava como seu modelo teria previsto os 3 últimos flash crashes e o enviou para uma pessoa. Ela o enviou para o e-mail privado criptografado de Gustavo Faria, o único homem no mundo que entenderia. O único homem que via as finanças não como um jogo de golfe, mas como uma guerra de informação. Ela não esperava uma resposta. Ela foi para seu cubículo no dia seguinte, com os olhos ardendo, e inseriu seus números. 2 dias depois, às 11h04, seu telefone descartável tocou. Era um número não listado. É a Reis? A voz era calma, rouca e inconfundível. Gustavo Faria. Sua matemática é elegante. Meu jato pousa no aeroporto Santos Dumont em 90 minutos.
Esteja lá. A linha foi cortada. Sofia olhou fixamente para a luz fluorescente zumbindo sobre sua mesa. Fechou a sessão em seu terminal. Pegou seu casaco barato. Não se despediu de seu gerente. Saiu do prédio e nunca olhou para trás. A pista do Santos Dumont estava chicoteada pelo vento e cinzenta. Um Gulfstream G100 contava seus motores em marcha lenta com um zumbido baixo e potente. Sofia, agarrada à sua bolsa de laptop, era a única passageira. A comissária de bordo, que parecia mais uma diplomata de alto nível, ofereceu-lhe champanhe. Sofia pediu água e um bloco de notas. Quando aterrissou na ilha de Comandatuba, onde Faria mantinha seu centro de inovação privado, uma equipe a estava esperando. Não eram banqueiros, eram quants, cientistas de dados e 2 ex-criptógrafos da NSA. Gustavo Faria a recebeu em um escritório simples, com paredes de vidro, com vista para o oceano. Ele usava uma camisa de linho e shorts, parecendo mais um beat-boom aposentado do que um homem que podia comprar países. Cassandra, ele disse, batendo o relatório dela em sua mesa. É preditiva, é limpa, mas é reativa. Eu não quero prever a queda se ela acontecer. Eu quero ser quem a cause ou quem a evite. Ela pode fazer isso? Sofia, funcionando com 3 horas de sono e pura adrenalina, não se intimidou. Sim, mas eu preciso de acesso a dados de compensação de negociação global em tempo real, não aos feeds com 24 horas de atraso. Eu preciso do feed bruto do SWIFT, DTSC e dos principais mercados. Faria sorriu. Era um sorriso frio e apreciativo. Eu tenho! Durante os 18 meses seguintes, Sofia não foi uma pessoa. Foi uma mente. Ela foi forjada. Faria lhe deu recursos ilimitados, um orçamento de cartão preto e uma equipe de 20 gênios. Ele foi um mentor brutal e brilhante. Destruiu suas suposições, a empurrou a pensar grande e lhe ensinou a linguagem do verdadeiro poder. Lealdade é uma moeda, Sofia. Ele disse uma noite durante uma partida de xadrez. Não a gaste em pessoas que estão falidas. Ele a ensinou sobre alavancagem, sobre como o dinheiro real não estava nas ações. Estava na dívida e na logística, nas fraquezas estruturais das empresas superalavancadas. Ela aprendeu, ela a absorveu, reconstruiu Cassandra do zero. Não era mais apenas um modelo preditivo. Era um raio-x da economia global. Podia ver as fraturas de estresse nos alicerces de uma empresa, as dívidas ocultas, as dependências executivas, os riscos políticos. Era uma arma. 6 meses atrás, ela apresentou sua primeira grande descoberta. Faria Global Ventures, ela havia dito, dirigindo-se ao conselho de sua sede em Londres, onde agora estava baseada. Nós temos nos concentrado na aquisição de tecnologia. Estamos errados. A verdadeira oportunidade está na logística e no private equity de médio porte que a financia, especificamente as firmas com alta exposição a regulamentações portuárias europeias. Ela colocou um nome na tela. Dutra Capital Partners. Dutra Capital, ela explicou, parece robusta. É dirigida por Roberto Dutra, tem uma reputação sólida, mas Cassandra mostra que está perigosamente superalavancada. 90% de seu portfólio está vinculado a empresas de transporte marítimo que dependem de uma única rota comercial, uma que está prestes a ser desestabilizada politicamente. Além disso, toda a sua administração executiva é uma armadilha de nepotismo. Ela clicou no próximo slide, uma foto de Ricardo Menezes sorrindo em um blog de finanças. Este é Ricardo Menezes, o COO. Ele também é o genro do fundador. Suas estratégias de gestão de risco são inexistentes. Ele tem cozinhado os livros, não ilegalmente,
mas de forma antiética, embaralhando ativos para ocultar a fraqueza central do portfólio. Dutra Capital é um castelo de cartas. Quando esta rota comercial for renegociada em 3 meses, eles não apenas tropeçarão, eles vão implodir. O conselho estava em silêncio. Então nós vendemos a descoberto? Perguntou um vice-presidente. Não, disse Sofia, sua voz cortando a sala. Vender a descoberto é uma bagunça, é uma aposta. Nós os adquirimos, ou mais precisamente, adquirimos sua dívida. Agora, ela ainda está classificada como A+. Nós a compramos por centavos de real através de corporações de fachada. Quando eles entrarem em default, não apenas tomamos seus ativos, tomamos a empresa, tomamos seus assentos no conselho, tomamos tudo. Gustavo Faria havia observado sua expressão indecifrável. Quando ela terminou, ele simplesmente disse: execute. Sofia passou os 3 meses seguintes orquestrando a aquisição mais complexa, hostil e silenciosa da história moderna. Ela comprou a dívida da Dutra Capital de dezenas de detentores diferentes, mascarando as compras para que os alarmes de Dutra nunca disparassem. 2 semanas atrás, o acordo comercial havia desmoronado, exatamente como Cassandra previu. O portfólio da Dutra Capital entrou em queda livre. As chamadas de margem começaram. Ontem, Roberto Dutra havia acordado para descobrir que seu principal credor, uma misteriosa holding sediada nas Ilhas Cayman, estava reivindicando a totalidade de sua dívida de 9 bilhões, uma dívida que ele não podia pagar. A holding, por sua vez, ofereceu uma solução de aquisição total. Essa holding era, claro, Faria Global Ventures. A aquisição foi finalizada naquela mesma tarde. A gala de caridade daquela noite era, por acaso, o lugar perfeito para anunciá-la. O conselho da organização beneficente estava cheio de aliados de Dutra. Faria havia insistido que Sofia o acompanhasse. Você construiu a arma, senhora Mello. Você deveria estar lá para vê-la disparar. Ela havia hesitado. Não sei, Gustavo. Parece mesquinho, ele havia perguntado. Não, é um encerramento. Você não está indo como a ex-esposa de Ricardo. Você está indo como a nova CEO de operações europeias da Faria. O cargo é sua recompensa por isso. Então ela havia aceitado. Ela havia vestido o vestido Armani que o comprador pessoal de Faria havia enviado. Ela havia se olhado no espelho. A mulher que a encarava não era a Sofia confortável. Esta era alguém nova, alguém forjada, alguém que entendia o peso morto. Ela percebeu com uma certeza fria e clara que o peso morto não era o que mantinha o foguete no chão. Era o que lhe dava estabilidade antes de seu lançamento. Ricardo simplesmente o havia soltado muito cedo. No momento em que Sofia pisou no chão de mármore do salão de baile, o silêncio que havia caído se esticou, tornando-se fino e tenso. Era um silêncio nascido da pura e não adulterada comoção. Gustavo Faria, o fazedor de reis, havia chegado e trazia consigo uma rainha desconhecida. Sofia caminhava com uma quietude que Ricardo nunca havia visto. Seus passos eram medidos. Seu olhar não estava nervoso, absorvendo o glamour. Estava direcionado, focado e completamente, absolutamente, aterrorizantemente calmo. Ela não estava dominada pelo salão. O salão estava dominado por ela. Ricardo permaneceu imóvel, os pedaços quebrados de sua taça de champanhe a seus pés. Um garçom apressou-se em limpar, mas Ricardo não percebeu. Sofia, ele exalou. O nome parecia estranho em sua boca. Ricardo, quem é ela? Larissa insistiu, sua voz agora aguda de irritação. Ela puxou seu braço. Você a conhece? Como você a conhece? Ela é uma de suas antigas assistentes? O insulto, que antes teria divertido Ricardo,
agora lhe causava um nó no estômago. Sofia e Gustavo Faria já estavam se movendo. A linha de segurança se movia com eles, uma bolha discreta e protetora. Eles não estavam caminhando pelo perímetro, socializando como Ricardo havia estado. Eles estavam se dirigindo diretamente ao palco onde esperavam os organizadores do evento e o prefeito de São Paulo. O prefeito, um homem com quem Ricardo vinha tentando tirar uma foto a noite toda, apressou-se em cumprimentá-los. Ele apertou a mão de Faria. Em seguida, virou-se para Sofia com uma expressão de profundo respeito. Senhora Melo, disse o prefeito, alto o suficiente para que os próximos ouvissem. Um prazer. Seu trabalho no novo Fundo Tecnológico Urbano é revolucionário. Senhor prefeito, respondeu a voz de Sofia. Era a mesma voz, o mesmo timbre suave, mas a hesitação havia desaparecido. O tom ascendente de incerteza que ela sempre tivera foi substituído por uma confiança plana e declarativa. Obrigada por nos convidar. Gustavo e eu estamos ansiosos para discutir a próxima fase. Gustavo e eu. Ricardo sentiu uma onda de vertigem enjoativa. Isso não era possível. Isso era um pesadelo. Talvez ele tivesse comido uma ostra estragada. Larissa, no entanto, havia processado a cena e chegado a uma conclusão diferente, mais cínica. Seus lábios pintados se curvaram em uma careta. Ah, eu vejo, ela sussurrou para Ricardo, sua voz pingando veneno. Sua ex-esposa Ratinha, ela se arrumou, fez uma transformação e fisgou Gustavo Faria. Meu Deus, ela é uma caçadora de fortunas. Caçadora de fortunas? Ricardo se agarrou à explicação. Era a única que fazia sentido. Era a única que mantinha seu mundo intacto. Claro. Sofia, amargurada e abandonada, havia usado sua aparência, o pouco que tinha, e havia interpretado a donzela em apuros, pegando a maior baleia de todas. Ela não era poderosa. Era uma parasita, só que em uma escala maior. O alívio foi tão profundo que ele quase riu. É isso, ele murmurou. Ela está com ele, é só isso que é. Patético, zombou Larissa. E ele é tão velho, mas ainda é um bilionário. Acho que até um 4 pode se tornar um 10 com esse tipo de dinheiro. Bem, nem pense em falar com ela. É humilhante. Mas Ricardo não conseguia desviar o olhar. Ele estava obcecado. Precisava vê-la. Precisava confirmar sua nova teoria. Precisava vê-la bajulando Faria, ver a mulher obsequiosa e dependente que ele havia deixado. Ele a observou enquanto ela estava no palco. Ela estava falando com um senador e o CEO do BTG Pactual. Ela não estava bajulando, estava os informando. Os homens se inclinavam, ouvindo. Faria estava ao lado dela, não como seu protetor, mas como seu parceiro. Ele assentiu a algo que ela disse, com uma expressão de genuína aprovação em seu rosto. O mundo se inclinou novamente. Eu preciso de uma bebida, Marcelo murmurou. Ele se separou de Larissa, dirigindo-se ao bar, seu caminho intencionalmente o levando para perto do palco. Ele precisava se aproximar. Tinha que ouvir. Quando ele se aproximou de um segurança, o mesmo com a mandíbula de granito, este colocou uma mão educada, mas firme, em seu peito. Sinto muito, senhor. Esta área está reservada. Eu sou Ricardo Menezes, ele disse a voz tensa. Eu estou com Roberto Dutra. A expressão do segurança não mudou. Esta área está reservada, senhor Menezes. Ricardo era um convidado, era vice-presidente e estava sendo bloqueado. Ele olhou além do segurança. Sofia estava a apenas 6 metros. Ela virou ligeiramente a cabeça, seus olhos percorrendo o salão. Por um segundo que parou seu coração, seus olhares se encontraram. Ricardo não viu reconhecimento.
nem dor, nem raiva, nem desejo. Ela não viu Ricardo, seu ex-marido, o homem que a havia destruído. Viu um homem de smoking parado onde não deveria, sendo repelido pela segurança. Ela manteve o olhar por meio segundo e então olhou através dele. Virou-se para o senador e continuou sua conversa. Isso, mais do que o Rolls Royce, mais do que faria, foi o golpe que o destruiu. Não era que ela o odiasse, era que ela não o via de forma alguma. Ele havia sido rebaixado de peso morto a mero, irrelevante ruído de fundo. Ricardo! Larissa sibilou do outro lado do salão. O que você está fazendo? Você parece um stalker. Venha para cá. Ele tropeçou para trás, seu rosto ardendo com uma vergonha tão profunda que tinha gosto de ácido. Sua noite perfeita. Sua esposa perfeita. Sua vida perfeita. Tudo parecia uma imitação barata. Um desenho de criança ao lado de uma obra-prima. Ele se juntou à esposa, seu sorriso agora uma máscara dolorosa e congelada. Ela olhou direto para mim. Ele sussurrou, horrorizado. Bom, Larissa cuspiu. Ela deveria ter vergonha de aparecer aqui. Agora ajeite sua gravata. Meu pai está vindo para cá. Ele parece chateado. Ricardo levantou os olhos. Roberto Dutra estava de fato caminhando em direção a eles, mas ele não estava chateado. Ele estava aterrorizado. Seu rosto estava pálido. Suas mãos tremiam e ele olhava de boca aberta para a mulher no palco. Roberto, o que há de errado? Perguntou Ricardo. É ela, Roberto Dutra sussurrou, sua voz falhando. A dos papéis de aquisição, a holding, Melo. Aquela Melo? É ela? Ricardo não entendeu. Do que você está falando? Ela não está com Faria, Ricardo. Roberto gemeu, sua mão agarrando o ombro de Ricardo com tanta força que doeu. Ela é a Faria, ela é a nova CEO, ela é quem... Meu Deus! É ela quem acabou de comprar minha empresa? O sangue não apenas sumiu do rosto de Ricardo. Ele evaporou. Ele se sentiu tonto, o som do quarteto de cordas de repente abafado, como se estivesse debaixo d'água. O quê? Isso não é possível, gaguejou Ricardo. Comprou. Roberto, acabamos de registrar nosso melhor trimestre. Eu finalizei os relatórios eu mesmo. Os relatórios eram mentira, Ricardo. Roberto sibilou, sua voz um sussurro venenoso. Ele empurrou Ricardo e Larissa para um nicho isolado, seus olhos selvagens. Você e sua contabilidade criativa moveram a dívida do portfólio de transporte. Você não a escondeu. Você simplesmente a consolidou. Você a tornou um alvo único e perfeito. Eu nos estabilizei. Você nos tornou fáceis de matar. Roberto engasgou, parecendo que ia vomitar. Eles não compraram a empresa, seu idiota. Eles compraram a dívida, toda ela. A chamada de margem veio de uma única entidade esta manhã. CG Ventures, pensei que fosse um concorrente, é uma empresa de fachada da Faria Global e o signatário da execução final foi aquela simples, Larissa. Pela primeira vez ela parecia realmente assustada. Sua maquiagem impecável não podia esconder o pânico em seus olhos. Pai, o que isso significa? O que você está dizendo? Diga a eles para pararem. Você não diz a Gustavo Faria para parar. Roberto cuspiu. Ele não o compra, ele o dilacera. Ele, ela, eles... Oh, Deus! A mente de Ricardo corria, tentando processar o impossível. Sofia, sua Sofia, a mulher que alfabetizava seu porta-temperos, a mulher que chorava durante os comerciais. Ela não poderia ter orquestrado uma incursão corporativa multimilionária. É um erro, Ricardo insistiu, agarrando-se a um fio de esperança. Deve ser uma fachada. Faria está usando o nome dela. É uma piada cruel. Ele a encontrou.
Soube que ela era minha ex-esposa e está a usando para me humilhar. Roberto Dutra olhou para ele com olhos mortos e vazios. Você realmente é tão estúpido, não é? Ele não a está usando. Ele a promoveu. Olhe para eles. Os três espiaram do nicho. A apresentação principal da noite estava começando. Gustavo Faria havia subido ao palco sob uma salva de palmas ensurdecedora. Obrigado, obrigado, disse Faria, sua voz calma e poderosa. É maravilhoso estar de volta a São Paulo. Não sou muito de festas, mas esta noite é uma ocasião especial. A Faria Global acaba de completar uma aquisição importante, uma que nos posiciona para revolucionar a indústria global de transporte e logística. Foi um movimento orquestrado por uma mente que só posso descrever como uma das mais brilhantes que já encontrei. Ricardo sentiu todo o seu corpo ficar rígido. Senhoras e senhores, continuou Faria, é meu profundo privilégio apresentar-lhes o futuro de minha companhia, a nova CEO da divisão europeia da Faria Global Ventures, a senhora Sofia Mello. Sofia subiu ao microfone. O aplauso foi estrondoso. Ela não sorriu. Não no início. Ela simplesmente ficou ali, dominando o silêncio que se seguiu. Obrigada, Gustavo, ela disse. Sua voz amplificada preencheu cada canto do vasto salão. Obrigada, senhor prefeito, membros do conselho. O que Gustavo chama de brilhantismo é simplesmente um compromisso de ver o que realmente existe. Por muito tempo, o mundo financeiro recompensou a bravata acima da estabilidade. Permitiu que empresas construíssem impérios sobre alicerces de areia, alavancando seus futuros em apostas arriscadas e nepotistas, tudo enquanto escondiam seus ativos tóxicos atrás de complexas burocracias. Cada palavra era uma faca perfeitamente afiada, direcionada diretamente a Ricardo e Roberto. Nossa aquisição da Dutra Capital Partners, disse sua voz descendo a um frio clínico, é o primeiro passo em uma nova direção. Reestruturaremos a empresa do zero, eliminaremos redundâncias, limparemos a podridão e restauraremos o valor a um portfólio que tem sido mal administrado e criativamente deficiente. Um murmúrio baixo e de choque se espalhou pelo salão. Ela acabara de anunciar a aquisição hostil. Acabara de chamar a empresa de Roberto Dutra de podridão. Larissa soltou um pequeno som abafado. Ela não pode fazer isso. Acabou de fazer, sussurrou Roberto. Seu telefone vibrava, um zumbido frenético e incessante em seu bolso. Ele o pegou. A tela era uma cascata de mensagens de texto de pânico dos membros de seu conselho. Ricardo, disse Roberto, sua voz desprovida de toda a esperança. Seu cargo, sua antiguidade, tudo está ligado a mim. Quando eu sair, eu sou o CEO, disse Ricardo fracamente. Eu tenho um contrato. Você não tem nada, Roberto cuspiu. Seu contrato é com minha empresa e ela acabou de comprá-la. Você é uma redundância, Ricardo. Você é a aposta nepotista. Você está despedido. Ricardo olhou para Sofia, que agora respondia elegantemente a uma pergunta do senador. Com total compostura, ela estava discutindo a análise da cadeia de suprimentos. Ele a havia chamado de confortável. Ele a havia chamado de peso morto. Ele havia dito que ela não era ambiciosa, que estava o impedindo de chegar à estratosfera. E ela havia respondido construindo seu próprio foguete, passando por ele e eclipsando seu sol. Ele era um tolo. Ele havia sido um tolo cego e arrogante. Ele não apenas se divorciou de sua esposa, ele se divorciou da própria arquiteta de seu sucesso. Ele não apenas a havia deixado sem nada, ele a havia deixado com a única coisa que importava, a raiva, o impulso
e o intelecto aterrorizante que ele havia sido estúpido demais para valorizar. Eu tenho que falar com ela. Ricardo formulou um novo plano desesperado. Ele podia se desculpar, podia implorar. Ele não sabia o que podia fazer, mas tinha que fazer alguma coisa. Ricardo, não! Larissa agarrou seu braço, mas ele já estava se movendo. Ele empurrou o sogro, passou pela esposa que chorava e abriu caminho para o centro do salão. Ele caminhou diretamente para o palco, ignorando as escadas. "Sofia!" ele gritou. A conversa no palco parou. O segurança se enrijeceu. Sofia se virou, sua expressão indecifrável. "Sofia, por favor", disse Ricardo, sua voz falhando. Ele estava a 3 metros do palco, no meio do espaço vazio e desobstruído. "Nós precisamos conversar. Isto é um erro. O que você está fazendo? Você está destruindo minha vida." Sofia olhou para ele do palco. Ela não parecia zangada, parecia entediada. Ela se inclinou para o microfone. Sua voz era suave, mas se espalhou por todo o salão de baile silencioso. "Sinto muito", ela disse, seu olhar fixo no dele. "Quem é você?" A pergunta pairou no ar, uma lâmina brilhante e cruel. "Quem é você, Ricardo?" Ele ficou paralisado. Todo o salão, os senadores, os CEOs, as matriarcas do dinheiro antigo, o encaravam. Ele era um homem sem nome de smoking, gritando com a convidada de honra. Ele era um estraga-prazeres, um ninguém. Eu sou Ricardo", ele gaguejou. As palavras pareciam desajeitadas e inúteis em sua boca. "Eu sou Ricardo Menezes, você, eu." Ele não podia dizer seu ex-marido. Seria o último e patético prego em seu caixão. Sofia inclinou a cabeça. Um vislumbre de algo. Não reconhecimento, mas fria análise em seus olhos. "Senhor Menezes?" "Ah, sim?" Ela se virou para Gustavo Faria. O Sr. Menezes era o CEO da Dutra Capital. Era sendo a palavra-chave. A pequena e escura risada de Faria atingiu Ricardo mais profundamente do que qualquer insulto. "Senhora Reis! Sofia! Por favor!" Ricardo implorou, dando outro passo. O segurança de mandíbula de granito apareceu de repente ao seu lado, com uma mão pesada em seu bíceps. "Senhor, terei que pedir para o senhor se retirar." "Não, solte-me." Ricardo debateu-se, sua dignidade evaporando. "Sofia, você fez isso. Você planejou tudo isso. Isto foi vingança." Ele havia gritado. A palavra vingança ecoou no vasto salão com afrescos. Sofia o observou lutar contra o segurança, sua expressão inalterada. Ela o estava observando, como observaria um ponto de dados falho em uma tela. "Vingança, Sr. Menezes?" Ela perguntou, sua voz tranquila. Ela se afastou do púlpito e caminhou até a beira do palco, olhando para ele. O segurança parou, esperando seu sinal. "O senhor está se lisonjeando", disse Sofia, sua voz não mais amplificada, destinada apenas para ele, embora as primeiras filas pudessem ouvir cada palavra. "Vingança é uma resposta emocional. Isto não foi complicado. Isto foi confortável." Ela usou sua própria palavra e foi como um golpe físico. A Dutra Capital era uma vulnerabilidade em nossa nova carteira de logística. Ela continuou seu tom de conversa, como se explicasse um problema de matemática simples para uma criança. Estava super alavancada e mal administrada. Seu algoritmo, ou melhor, meu algoritmo, o que você tem usado indevidamente por 2 anos, era a única coisa que a mantinha à tona. Era um castelo de cartas e o vento estava chegando. "Eu não a derrubei, Ricardo. Eu apenas comprei o terreno sobre o qual ela foi construída." "Meu trabalho?" "Seu trabalho," ela interrompeu. Era um sintoma da podridão. "Eu não me vingo, Ricardo.
Eu resolvo problemas. Você, Roberto Dutra, todo o seu ecossistema inseguro e autoindulgente eram um problema, e agora eles estão resolvidos. Ela deu um pequeno, quase imperceptível aceno para o segurança. Vamos, senhor. O aperto do segurança era de ferro. Ele começou a marchar com Ricardo, não em direção à grande saída, mas para uma porta lateral, uma entrada de serviço. A caminhada da vergonha. Enquanto era arrastado, Ricardo olhou para trás. Viu Larissa, sua esposa, seu troféu. Ela não estava olhando para ele. Estava cercada por seus amigos, que mantinham uma distância educada e horrorizada. O pai dela estava ao telefone, de costas para ela, gesticulando descontroladamente, seu rosto roxo. Larissa estava completamente sozinha. Ela olhou para Ricardo, sua expressão não de apoio, mas de ódio puro e imaculado. Ele a havia falhado. Ele havia tirado seu reino. Ele foi meio arrastado, meio empurrado através da pesada porta de carvalho. Ela se fechou com um estrondo, e ele se viu em um corredor de serviço bem iluminado, com piso de linóleo. O cheiro de desinfetante industrial e costelas assadas demais encheu suas narinas. Ele desabou contra a parede. A adrenalina o abandonou, substituída por um pavor frio e vazio. Não era apenas o emprego. Era o apartamento, que era um aluguel corporativo. Era o carro, também corporativo. Era a associação ao clube campestre. Eram as linhas de crédito, todas garantidas pela Dutra Capital. Ele havia construído toda a sua identidade sobre alicerces de areia, exatamente como ela havia dito. E a maré acabara de subir. Ele pensou em suas últimas palavras. Eu resolvo problemas. A reviravolta não foi que ela tivesse aparecido. A reviravolta não foi que estivesse com um bilionário. A reviravolta foi que nunca se tratou dele. Ele não era o antagonista de sua história. Ele nem era um personagem coadjuvante. Era uma linha em um relatório de avaliação de risco. Era um erro de arredondamento que ela acabara de apagar. Ele ouviu uma porta se abrir no final do corredor. Era Larissa. Seu rosto era uma ruína de rímel borrado e raiva. Você, ela sibilou, caminhando em direção a ele. Seus diamantes pareciam baratos sob a luz fluorescente. Larissa, ouça, nós podemos consertar isso. Consertar? A mão dela pesada com os anéis que ele havia comprado atingiu seu rosto. Idiota, tolo absoluto. Você não apenas perdeu seu emprego, você perdeu meu dinheiro, a empresa do meu pai, tudo. Larissa, ela é minha ex-esposa. Eu posso falar com ela. Eu posso falar com ela. Ela acabou de humilhá-lo na frente de toda a cidade. Você está arruinado. Larissa estava gritando agora, sua voz rouca. Ela olhou para você como se você fosse lixo, e ela estava certa. Você não é nada. Você não era nada quando eu o encontrei. E você não é nada agora. Você era apenas uma melhoria. E foi uma má melhoria. Ela cuspiu as palavras. Ela tirou o enorme anel de diamante de seu dedo, o que ele estava tão orgulhoso de dar, e o jogou. O anel rolou pelo chão e desapareceu debaixo de uma pia de serviço. Nossos advogados entrarão em contato, ela disse, imitando suas próprias palavras de 2 anos antes. Não complique. Ela girou seus saltos, clicando com raiva, e voltou para a gala, deixando-o sozinho no corredor, a marca vermelha de sua mão ardendo em sua bochecha. A pesada porta de carvalho da saída de serviço se fechou com um estrondo, um som final e definitivo que parecia pontuar o fim de uma era inteira. Por um momento, o fraco eco histérico do grito de Larissa permaneceu no ar, um contraponto patético à restaurada elegância do quarteto de cordas. Sofia observou a porta,
sua expressão tão plácida e imóvel quanto um lago profundo. Ela registrou o evento, o feio e brilhante flash da miséria humana, mas não o sentiu, não a tocou. Foi um dado processado e descartado. Gustavo Faria se materializou ao seu lado, tão silencioso quanto sempre. Ele não estava segurando champanhe. Ele estava segurando um único copo alto de água com gás e limão. Ele sabia que ela nunca bebia álcool quando trabalhava, e aquela noite, acima de tudo, era uma noite de trabalho. Bem, ele disse, sua voz um sussurro baixo e seco que cortou o burburinho renovado da festa. Isso foi teatral. Ele parece ter um dom para isso. Sofia aceitou a água, seus dedos frescos e firmes contra o copo. Ele sempre teve. Ela respondeu, sua voz igualmente calma. Ele era propenso a dramatizações. Ele as confundia com paixão. Era uma de suas muitas ineficiências. É o COO que você mencionou no relatório de aquisição? Faria perguntou, embora soubesse a resposta. O marido, o ex-marido, Sofia corrigiu, dando um pequeno e limpo gole. A água era crocante e fria. E COO era um título, não uma função. Foi um presente de seu sogro. Como o Ricardo chamou? Um bônus de boas-vindas pelo casamento. Faria a estudou. Seu olhar aguçado. Ele era um homem que lia as pessoas como ela lia o código financeiro, procurando os erros, as vulnerabilidades, as linhas de lógica ocultas. Você está bem? Sofia virou-se para olhá-lo, e pela primeira vez naquela noite, um pequeno sorriso genuíno tocou seus lábios. Não era um sorriso de triunfo ou alegria. Era um sorriso de realização. Gustavo, ela disse, nos últimos 18 meses eu construí Cassandra de um modelo teórico ao motor preditivo mais poderoso em finanças privadas. Nos últimos 3 meses, orquestrei uma aquisição silenciosa de 9 bilhões de reais de uma companhia que era uma podridão sistêmica em nossa nova carteira de logística. Esta noite, dei uma palestra magistral para as pessoas mais poderosas de São Paulo e, ao fazê-lo, anunciei nosso novo domínio do mercado e forneci clareza regulatória sobre uma firma construída sobre mentiras. Eu estou excelente. Bom, ele assentiu satisfeito. Porque Roberto Dutra está atualmente no Salão Oeste tentando fazer com que o prefeito aprenda por fraude de valores mobiliários e espionagem corporativa. Desta vez, Sofia riu. Foi uma risada real e tranquila, um som de genuína diversão intelectual. Que ele tente. A única fraude foram seus últimos 4 relatórios trimestrais que ele e Ricardo assinaram. Minha equipe detectou essas discrepâncias há 6 meses. Enviamos o arquivo completo não editado para a CVM esta tarde, com data e hora exatas 1 hora antes da aquisição ser finalizada. Acho que o termo é fornecer clareza regulatória. Garante que todas as partes prestem contas. Impiedosa, senhora Melo. Eu gosto, Faria disse com um raro brilho de aprovação em seus olhos. Clareza, senhor Faria. Apenas clareza, ele replicou. Ela havia dito a Ricardo que não era vingança. E não era. Não da maneira quente, emocional e bagunçada que ele entendia. Vingança era para pessoas que ainda sofriam. Ela não sofria. Estava curada. O que ela havia feito era o equivalente financeiro de um cirurgião extirpando um tumor. O tumor, neste caso, havia sido seu passado. Foi uma excisão limpa, clínica e total. O fato de o tumor ter gritado a caminho do incinerador foi simplesmente um efeito colateral infeliz, se não totalmente satisfatório. Ela olhou para o salão de baile. A festa estava fraturada. A elegante fachada havia rachado. Pequenos grupos ansiosos se formaram, com as cabeças juntas.
As pessoas estavam em seus telefones, suas expressões iam do choque à alegria predatória. Os tubarões sentiam cheiro de sangue, e a Dutra Capital era a isca. Ela podia vê-los, os vice-presidentes de firmas rivais, os gestores de hedge funds, todos calculando, planejando como vasculhar os restos do império destruído de Roberto Dutra. Eles não sabiam, é claro, que a Faria Global não apenas havia comprado a dívida, havia comprado os ativos. Não restariam restos para vasculhar. Sofia, no entanto, havia terminado. Havia feito o que veio fazer. Gustavo, se me permite, ela disse, colocando seu copo de água intocado em uma bandeja que passava. Acho que meu trabalho aqui terminou. Tenho um voo às 6 da manhã de volta para Londres. Temos um conselho para informar sobre a reestruturação. Claro. O carro está esperando, ele disse. Ele lhe ofereceu o braço, não como um gesto romântico, mas como um acompanhante, um colega, um igual. Eles caminharam não para a saída de serviço, mas de volta pelo centro do grande salão de baile. O caminho se abriu diante deles mais uma vez, mas desta vez não era a imponente linha de segurança. Era uma onda de poder puro e não adulterado. A multidão se abriu, um mar de seda e diamantes, recuando diante de sua presença. Os sussurros eram audíveis. É ela? A quê? Meu Deus! Ela o destripou! Quando chegaram à grande entrada de mármore, Sofia parou por um segundo. Olhou para trás, para o salão cintilante, os enormes lustres de cristal, o mar de rostos arrogantes, agora assustados. Ela se lembrou da primeira vez que estivera em um evento como este, anos atrás, no braço de Ricardo. Ela estava apavorada, com um vestido emprestado de uma amiga, agarrando a mão dele. Ele a havia soltado quase imediatamente, afastando-se para fazer contatos. Fique aqui, Sof, ele havia dito, com um aceno desdenhoso. Tente não parecer tão impressionada, os adultos estão falando. Ela havia passado aquela noite ao lado da mesa de canapés, sentindo-se uma impostora, um acessório confortável e inútil. Agora ela via o salão pelo que era. Não um palácio, mas um aquário, um ecossistema pequeno e autônomo de predadores e presas. E ela não era mais um dos peixes pequenos se movendo nervosamente entre as algas. Ela nem era um dos tubarões. Ela era a pessoa que possuía o aquário. Ela se virou e saiu para o ar fresco da noite de outubro. O Rolls-Royce preto esperava na calçada, seu motor uma promessa silenciosa de poder. O chofer, o mesmo de sua chegada, abriu a porta para ela. Ela entrou no assento de couro sob medida, fresco e sólido contra suas costas, enquanto a pesada porta se fechava, selando-a em um silêncio opulento. O carro se afastou da calçada tão suavemente quanto um suspiro. Parou na esquina, esperando que a luz mudasse. E naquele momento, ela olhou pela janela. A porta de serviço que ela vinha observando antes se abriu com um estrondo, e 2 dos seguranças do local, não a equipe de Faria, empurraram sem cerimônia Ricardo para a calçada. Ele tropeçou. Seu paletó de smoking de R$5.000 estava torto. Uma mancha escura do que parecia vinho derramado ou café na frente. Sua gravata de seda estava desfeita, pendurada languidamente. Seu rosto era uma máscara de ruína, pálido e suado, sob o brilho duro dos postes de luz, e em sua bochecha esquerda, uma marca vermelha vívida já estava se formando, o formato da mão de Larissa, pesada com os anéis que ele havia comprado. Ele levantou os olhos, desesperado e desorientado, e seus olhos, arregalados com um horror insondável e crescente, encontraram os dela através do vidro fumê. Ele a viu. Viu o carro.
Viu o chofer impassível. Viu a suave luz brilhante do painel de controle, olhando para ele. Sofia não desviou o olhar, não zombou, não sorriu, não ofereceu pena nem desprezo. Ela simplesmente sustentou seu olhar, sua expressão de absoluta, final e incondicional indiferença. Era o olhar dado a uma linha de código que havia sido depurada e excluída. Um problema que não existia mais, uma variável que havia sido neutralizada. Ele era um fantasma. Era um peso morto há muito tempo descartado. A luz mudou. O carro, com um sussurro, deslizou para o rio do tráfego de São Paulo. Ricardo Menezes, um homem que trocou todo o seu futuro por um troféu vazio, desapareceu no passado indiferente da cidade onde ele pertencia. Sofia Mello, CEO, encostou a cabeça no couro macio. Ela não olhou para trás. Pegou seu tablet de sua pasta. A tela acendeu, iluminando seu rosto com sua fria luz azul. Ela abriu o arquivo para a reunião do Conselho de Londres e começou a revisar o primeiro slide de seu plano de reestruturação. Agora ela estava na estratosfera e a vista era cristalina. Dizem que o sucesso é a melhor vingança, mas para Sofia foi simplesmente sucesso. Ela não precisava derrubar o mundo de Ricardo. Ela só precisava construir o dela tão alto que ele não fosse mais visível. Ela pegou a dor de sua traição e a forjou em uma arma de ambição, provando que a pessoa que ele chamou de peso morto era, na verdade, a única coisa que lhe dava impulso. Hora da verdade, amigos. O que vocês acharam do retorno épico de Sofia? Vocês acham que foi uma vingança fria e calculada ou apenas o resultado inevitável de seu brilhantismo desencadeado? Deixem seus comentários abaixo e juntem-se à conversa. Contem-nos se vocês alguma vez se sentiram como Ricardo ou, pelo contrário, se identificam com a imparável Sofia. Se você amou esta história de drama, poder e transformação, certifique-se de dar um gostei neste vídeo. Compartilhe com alguém que precise ver uma verdadeira jogada de mestre. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais histórias incríveis toda semana. Nos vemos na próxima.